Bem, tava passeando pela internet, aí eu resolvi fazer iceberg das coisas que tem na internet sobre teorias das conspirações. Aí eu separei por algumas camadas que eu acho interessante a gente destrinchar. Eu vou passar um pouco rápido sobre cada questões e vou dar ênfase nas mais importantes que eu acho relevância. Então é isso. Bem, aqui no nível 1 nós temos que todos conhecem, né? Que era a 51. A área 51 seria uma base militar dos Estados Unidos. Sempre foi associada a OVNI, coisas extraterrestres, mesmo nunca tendo algum tipo de confirmação. Lá sempre foi confirmado que era uma base secreta militar americana. Essa teoria foi cada vez se encorpando mais por não aparecer Google Mapas, não poder filmar lá perto e esse tipo de coisa, e os moradores locais aproveitam dessa fama pra farmar, né? Aí depois tem os Illuminates, né? Que é uma sociedade secreta que, segundo a teoria, ela controlaria governos, bancos e mídias mundiais. É mais ou menos o que acontece, mas é com aquelas famílias velhas. De algum modo existe, só que eu não acho que eles se relacionam coisa planejada mutuamente. Enfim, tem uns reptilianos que recentemente na Fox News foi declarado que é uma raça alienígena e é uma ideia que eles são líderes mundiais, né, reptilianos, que eles se transmutam de ser humanos. Então tem aqueles vídeos que às vezes a pessoa pisca de um modo errado, dá pra ver escamas. Enfim, tem o fake moon landing, que é a teoria de que o homem nunca chegou na Lua em 69, foi tudo encenação, então o homem nunca pisou na Lua. Essa teoria, né? Bem, aqueles vídeos, sei lá, é meio suspeito, sombra, tremulação de bandeiras e hoje com câmeras ultramodernas, nunca voltamos pra Lua. Ele sempre diz, porque é perigoso, porque não tem dinheiro, mas eu acho que seria interessante ter voltado, nunca aconteceu. Tem o Chemtrails, que é a crença de que os rastros de aviões contêm produtos químicos para controlar a população ou o clima. Bem, não sei se os aviões comerciais têm isso, mas pelo que eu sei, em Dubai, Emirados Árabes, existe tipo de bomba que eles jogam na atmosfera para causar chuvas, devido a lá ser um lugar muito seco. Tem a nova ordem mundial, que é um suposto plano para governo global único, único comandante. Bem, com a internet eu acho que tá cada vez mais fácil, barreira da língua tá cada vez menos, tá cada vez mais democrática. Uma pessoa aqui do Brasil, do Nordeste, pode se comunicar com uma pessoa da Austrália que vive, sei lá, numa ilha que tem a internet. Então, tá fácil. Bem, vamos pro nível 2. O nível 2 são os populares já na internet, como MK Ultra, que é um programa real da CIA que realizou experimentos de controle mental durante a guerra. Coisa bem Vingadores, Capitão América. Enfim, creio que dê pra você dar sugestões, pessoa haja uma forma arbitrária. É isso. As mensagens subliminares é a alegação do que a mídia e publicidade influencia as pessoas de forma inconscientemente. Enfim, faz sentido. Eu creio que nosso subconsciente pega coisas que não senti não pegue, principalmente sei fazer hipnose, então um dos preceitos para você fazer hipnose é você dar sugestões para o subconsciente. Tem a ARP, que é um projeto científico real que teorias associam ao controle climático de desastres naturais. Não sei como um terremoto possa ser causado por humanos. Enfim, talvez com explosões, mas aí ouviremos explosões. Aí eu acredito. Tem a Agenda 2030, que é que eu mais acredite aqui, que é um plano da ONU para desenvolvimento sustentável. De conspiracionistas alegam haver objetos ocultos
ocultos. Enfim, o plano 2030 é muito mais que isso, é globalização, então tem muito das outras teorias, como nova ordem mundial, e talvez vocês devessem pesquisar mais, que tem diversos relatos, diversos documentos aí da Agenda 2030. Tem um Deep State, que é uma suposta rede secreta de funcionários e ele controlariam governos. Existe. E vamos para a próxima. Experimento Filadélfia. A lenda que um navio teria se tornado invisível ou teletransportado. E depois tem relatos que eu vi por cima que alguns dos tripulantes estavam fundidos à carcaça do barco. Devido a esse teletransportar, quando se juntou, tudo se misturou, enfim, tudo. Chegamos ao nível 3, que seria simulação, o começo da estranheza, esse nível 3 aqui. Tem a simulação da realidade, a teoria de que vivemos dentro de uma simulação computacional. Enfim, bem Matrix, uma teoria que talvez eu acredite, talvez não. Tem um projeto Blue Ban, que é alegações de que o governo criam falsas invasões alienígenas nos rolos. Enfim, talvez essas imagens, esses vazamentos, talvez ser manipulação. Tem os portais de mente, teoria de que experimentam abriram portais para outras dimensões. E talvez assim que os alienígenas chegaram, não por naves espaciais. Tem o efeito Mandela, né? Que eu acho que todo mundo conhece, que é o fenômeno que muitas pessoas lembram incorretamente de algum evento, que é, como o próprio nome diz, que o Mandela, muitos acreditam que ele tenha morrido na prisão, mas ele morreu depois de ser presidente da África do Sul. Tem clones e pessoas substituídas. A ideia é que celebridades políticas foram substituídas por cópias, ou talvez por reptilianos. Aí essa teoria da conspiração já se celebridades que morreram. A teoria é que artistas famosos fingiram a própria morte, como Michael Jackson, entre outros. Chegamos ao nível 4, conspirações da própria internet, que é a teoria da internet morta. É a teoria que a maioria da parte das atividades online é produzida por bots. Então são bots que comentam, bots que se interagem entre si, criando algum tipo de engajamento. E é isso, a teoria por si só já se auto-explica. Enfim, bots dominando as redes, que alegações que perfis automatizados influenciam o debate. Aconteceu nas eleições, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, com fake news e bots, você sabe, algoritmos manipulam. A ideia é que plataformas moldam opiniões e comportamentos através de recomendações. Sim, os algoritmos te jogam em bolhas e cada vez você confirma seu viés cada vez mais. Enfim, Shadowbans, que é a suposta redução secreta de alcance das contas sem aviso. Empresas escutam tudo. A crença que dispositivos gravam conversas privadas constantemente. Enfim, é muito estranho quando você chega no seu celular e fala Hey Siri e ela atende. Ou seja, provavelmente ela já estivesse atenta. Inclusive minha Siri acabou de acender. Internet filtrada. A teoria que a internet pública é apenas uma pequena parte da rede real. Ou seja, Deep Web existe Dark e nós não conseguimos acessá-la, nós meros mortais e com medo, assim como eu. Chegamos no nível 5, que é a Deep Web, né? Que é as Red Rooms, as supostas transmissões ao vivo de crimes mediante apagamento, nunca foram comprovadas. Ou foram comprovadas. Hoje em dia eu acho que nem precisa da Deep Web, existe Discord e outras plataformas que as pessoas crimes. A Web Marianas é lenda sobre um nível ultra secreto da internet, inacessível ao público, uma Deep Web. O Cicada 3301 é a série real de enigmas extremamente complexos, publicado online por autores desconhecidos. Enfim, ficou muito conhecida na internet. Selbit, entre outros youtubers, fizeram vídeos sobre Lake City Cat Pilots, que é mistérios envolvendo um site ligado
supostas operações secretas. WYSIWYG, que é um diretório de links da rede Tor, que provavelmente seja o Google da Deep Web. Então você acha alguns links site Tor na rede. Os fóruns secretos, que é comunidades privadas acessível apenas para convite e conhecimento específico. Ou seja, na Deep Web tem diversos fóruns para diversas coisas até ilícitas. Em nível 6, chegamos ao fundo. Tem um Gang Stalk, que é a crença que uma pessoa é perseguida por um grupo organizados. A pessoa é perseguida e não sabe. Pessoas artificiais criadas por governos. É a teoria sobre ser humanos fabricados por infiltrações e controle. Então as pessoas são fabricadas. Clones talvez se encaixaria. NPCs. A teoria dos NPC. A ideia é que algumas pessoas não possuem consciência própria, apenas seguem roteiro. Enfim, tem uma coisa na espiritualidade, eu acompanho, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, enfim, que algumas pessoas, elas não têm espírito, elas não têm alma, então são pessoas vazias. Enfim, é uma teoria que eu acredito que tem muitas pessoas que só vêm experienciar a vida e tem um depois. Sonhos induzidos por tecnologia. Alegações que tecnologia secretamente influencia o sono. É muito estranho que às vezes eu durmo com o celular perto da minha cabeça e eu tenho pesadelos. Enfim, não sei se é só comigo ou se acontece com você. Experimentos sociais global. A teoria é que eventos mundiais seriam teste de comportamento em massa. Foi o que a gente disse dos hologramas, enfim. O governo sempre joga, foi um vazamento, ó como a gente tá mostrando essas coisas, que seria um teste para ver como o ser humano se comportaria. Enfim, aqui em São Paulo teve um disparo de e-mails que eu acho que foi isso daí. Disparou um e-mail de alerta, de alerta extremo, que era aversão aos seres humanos. E eu acho que isso foi um teste em massa. O abismo. Chegamos ao último nível, que é a internet. Que a internet já está morta, né? De novo chegamos a esse assunto. Estava ali em cima, que seria que não existe atividade, existe mais atividade de bots e tudo seria meio artificial na internet, interação muito humana. A maioria das pessoas online são IA. É teoria que bots superam humanos em eficiência. Então a internet está, as IA estão nas internets para aprendizado e elas são a maioria realidades paralelas digitais. A ideia é que as redes podem conectar universos alternativos. Não sei muito bem como isso poderia funcionar, mas ao mesmo tempo entendo. A IA já controla a informação. Alegações que inteligências artificiais decidem o que a humanidade vê. Enfim, meio complicado. O mundo é uma ARG gigantesca. A teoria é que a realidade seria um enorme jogo de pistas escondidas. Enfim, estamos num jogo e isso é real. A vida é muito louca se a gente não vê como simplesmente um jogo. Arquivos secretos em imagens comuns. Crença que mensagens ocultas são escritas através de estagonografia. Enfim, muito sobre mensagens subliminares. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E é isso.